Boa tarde a todos, então. Em nome dos autores, eu, Jadir, o Hector e do nosso debatedor convidado Fernando, a gente agradece imensamente aí a presença de vocês e esperamos aí que seja proveitosa essa tarde, né, no sentido de discutir não apenas, né, o material e o conteúdo do livro, mas o conjunto das questões filosóficas, econômicas, políticas, partidárias que estão envolvidas com o trabalho de publicação. Bom, então eu também agradeço em nome do Hector e pessoalmente a presença do Fernando aí, né, que veio de Porto Alegre, deixou de assistir o jogo do Grêmio hoje à tarde, foi? Verdade. Né? Perdeu o jogo do Grêmio. Mas tem o radinho aqui. Tem radinho. É. E veio aqui discutir conosco, preparou a intervenção e então nós agradecemos aí antecipadamente. O Hector deve chegar mais tarde e enquanto o Hector não chega a gente vai tocando a discussão. Bom, então o livro, né, O Problema da Crise Capitalista em O Capital de Marx, na verdade é uma segunda edição, é uma reedição de um livro, um material anterior que nós publicamos em 2009 pela Tiqué. E vocês, acho que a maioria já conhece. O livro tinha um outro título, né, chamado Crise, o movimento dialético do conceito de crise no capital. É o mesmo livro, mas com alguns acréscimos, né? Principalmente ali na parte introdutória, nós fazemos um acréscimo sobre uma discussão metodológica, tentando explicar um pouco melhor a questão metodológica que organiza o livro, os problemas de método da apresentação, o que significa uma exposição dialética, né? O que significa um modo de exposição dialético, que é uma das questões que organiza o livro, um dos temas importantes que estão no interior do texto, né? Então, nós lançamos agora então essa segunda reedição com um novo nome, um nome um pouco mais adequado, mais adequado também, mais simplificado, né? Damos um nome mais simples à criança, mas o material continua o mesmo, a perspectiva continua sendo a mesma. Então é um livro de coautoria e o Hector, né, resultado aí de trabalho na pós-graduação com o Hector na Unicamp, mestrado, doutorado, que nós desenvolvemos em conjunto uma interpretação então dialética do problema da crise no capital. Talvez no fundo o que definiria o nosso trabalho seria isso. Depois eu não vou entrar em detalhes aqui, né? O Fernando vai trabalhar melhor o que seria essa interpretação dialética dos textos de Marx, né? O que seria uma dialética no Capital. Então, né, o livro se organiza, se estrutura a partir de uma certa visão, uma visão bastante particular, principalmente do Hector, né? Minha, o Fernando também partilha, o conjunto dos militantes da NN, daqueles que simpatizam com a NN. Nós temos uma visão, não é particular na verdade, né? Porque nós compreendemos que essa é a visão do próprio Marx, que era assim que o próprio Marx compreendia a sua obra O Capital, né? Que estaria dividida em 3 tomos, e esses 3 tomos e o conjunto das seções e dos capítulos que organizam estes 3 tomos estão organizados, eles possuem uma ordem, né? Uma ordem que nós damos o nome de ordem dialética. Então não é qualquer ordem que organiza os 3 livros, não é qualquer ordem que organiza cada um dos livros, não é qualquer ordem que organiza as seções e os capítulos. Existe uma ordem, uma sistematicidade dialética, né? Então a dialética no nosso entendimento não seria aquela dialética difundida nos manuais de marxismo, né, chamado materialismo histórico dialético, que se resumiria basicamente naquelas 3 leis de Engels, né, que é a lei da oposição, unidade dos contrários, da passagem da quantidade à qualidade, e uma terceira lei que eu nem faço muito esforço para decorar, que resume tudo isso.
Então, na verdade, a dialética é algo muito mais complexo, muito mais rico, inclusive, né? E é uma dialética muito mais no âmbito do logos, né? Ou da lexis, ou da linguagem, ou seja, é uma dialética que organiza o discurso propriamente filosófico, mas não organiza apenas o discurso propriamente filosófico, organiza também o discurso partidário, o discurso militante e o discurso político. Ou seja, o discurso político, o discurso partidário, o discurso militante não pode ser qualquer discurso. Tem que ter uma certa ordem, uma certa sistematicidade, tem que ter um logos, né? Um logos dialético que organiza esse discurso. E foi isso que nós tentamos fazer no livro. Então o livro, inicialmente, há uma novidade nele, que é um prefácio do Plininho, né? Plínio de Arruda Sampaio Júnior, militante, não sei se está no PSOL, mas enfim, um militante da esquerda democrática que nós respeitamos, que faz uma apresentação sobre a questão da crise mais conjuntural. Mas o nosso trabalho não é de discutir as crises no sentido conjuntural, certo? As crises no sentido conjuntural é aquilo que os economistas e o próprio conjunto do marxismo entendem como ciclo econômico. Ou seja, o nosso estudo aqui não é um estudo sobre os ciclos econômicos de prosperidade, né, de recuperação, prosperidade e crise, que aparece muito no Capital, né? Nosso trabalho aqui é muito mais de entender o conceito de crise, né? O conceito é uma coisa muito mais complexa, muito mais rica do que pensar o fenômeno cíclico. Porque o fenômeno cíclico ele é sempre um fenômeno empírico, causal. E a paixão dos marxistas que querem compreender os fenômenos cíclicos do capitalismo, que não é o nosso problema, para nós isso não é uma questão importante, se detém então no estudo de quais são as causas do ciclo econômico e quais são as causas que levam este ciclo à crise. Então, de maneira geral, isso é o que nós apresentamos na apresentação do trabalho, nos textos iniciais. O marxismo interpretou sempre o problema da crise a partir de uma perspectiva causal, que no fundo é uma perspectiva cientificista, né? Que pensa todo o problema dentro de um esquema causal. Existe uma causa e um efeito. Ora, a crise é a causa e surge um conjunto de efeitos. Ora, a crise é um efeito que tem as suas causas. E o marxismo, no seu conjunto, ele encontrou 5 causas distintas. 5 causas que são encontradas em diversas passagens do Capital, textos, sessões. Inclusive, uma destas causas está fora desses 3 livros, está lá na Teoria sobre a Mais-Valia, que são aquelas famosas causas que vocês encontrariam em qualquer obra de marxismo. Mesmo do marxismo mais conservador, revisionista, até em textos de teóricos trotskistas, como Mandel, por exemplo, que vai sempre pensar e querer encontrar causas, né? Ou é a superprodução, ou é a tendência de queda na taxa de lucro, ou é a chamada desproporção intersetorial, ou é o subconsumo, ou é a superacumulação de capital. Trabalham sempre no campo das causas. E todo o esforço intelectual teórico desses teóricos causais é de encontrar nos ciclos, nos fenômenos que se apresentam empiricamente, qual é a causa central. Então, se vocês forem folhear em qualquer artigo de análise da crise, por exemplo, atual, vocês vão ver o marxista discutindo qual é a causa da crise. E sempre é uma polêmica entre qual é a causa principal. A novidade ali aparece um pouco, que é o Mandel, que vai dizer que as causas, na verdade, são pluricausais. O Mandel vai tentar juntar essas 5 causas, porque o marxismo fica se debatendo sobre qual é a causa central. Então, aquele que escolhe uma dessas 5, elege as outras 4 como não centrais. E o Mandel vai, uma coisa eclética, de maneira eclética, tentar pensar mais, sistematizar tudo isso dentro de que há 5 causas que atuam ou ao mesmo tempo, ou em tempos distintos, dentro do ciclo,
e que não desemboca dessas leituras, não desemboca nenhuma conclusão revolucionária, nenhuma conclusão política mais séria, mais importante. Nós organizamos o nosso livro pensando então o problema do conceito de crise. O que significa exatamente o termo crise? O que significa a palavra crise? Então, a palavra crise, nós vamos encontrar ela nos mais variados discursos, né? Por exemplo, o termo mais comum, mais usual, que até se nós tivéssemos tempos, nós até poderíamos fazer uma analogia com o termo da crise no sentido marxista. É a crise dos relacionamentos amorosos, né? A relação estava tudo tranquilo, estava tudo bem, daqui a pouco entra em crise. E da crise vem o divórcio. Também a gente encontra o termo crise na área médica, na área da saúde, por exemplo, uma crise estomacal. O sujeito está tranquilo, né? Toma aí umas gororoba meio em excesso, vem uma crise estomacal. Tem também crise cardíaca. Enfim, o termo crise é usado nas suas mais diferentes concepções. E os economistas e mesmo os marxistas sempre vão pensar, se vocês lerem os textos, eles vão sempre tentar mostrar a crise, no fundo, o problema da crise para os economistas e para os marxistas sempre se resume a um problema de quantidade. Ou a crise é causada porque tem uma causa, ou a crise é causada pelo excesso de mercadorias e, portanto, a causa é a superprodução. Então é sempre um problema quantitativo, do quanto se produziram mercadorias em excesso, então elas começam a sobrar nas prateleiras e a economia entra em crise. Ou então é o contrário, não mais por excesso, mas por falta. A economia entra em crise por falta de lucro, por uma baixa lucratividade, por uma carência de lucro. Ou é sempre uma medida excessiva, né? Mercadorias em excesso, ou então é lucro em déficit. Então, tudo isso nós podemos encontrar no Capital. Essas visões, esses conceitos estão lá dentro do Capital, estão nos textos do Capital. E os nossos colegas marxistas se debatem sobre isso e dizem, não, está escrito, Marx escreve com essas palavras. Então, portanto, é esse o significado de crise. Ou é um excesso ou é uma carência. Então, a nossa perspectiva é totalmente contrária, porque nós tentamos compreender o conceito de crise. E aí eu vou tentar finalizar e passar para o Fernando. O que é crise? Crise, na verdade, eu tenho investigado um pouco, isso não está suficientemente desenvolvido com essa clareza, talvez, que eu vá dizer para vocês no livro. Mas crise, na verdade, é o termo oposto, é o conceito, a categoria oposta ao conceito de absoluto de Hegel. E crise tem origem no vocabulário jurídico e filosófico grego. Absoluto tem origem também tem uma origem jurídica e filosófica, mas latina. E nós trabalhamos então com o conceito de crise como resultado de um processo negativo. Resultado negativo de um processo. Exatamente isso. A crise é resultado, mas o resultado negativo de um processo. Quando a gente fala em processo, a gente fala em movimento, né? Fala em vir a ser, em fases, em etapas. E o resultado é o termo final desse processo, desse movimento. Então, pegando assim rapidamente, para a gente não se estender muito sobre isso, no direito, por exemplo, e o termo absoluto do Hegel também, absoluto em Hegel também é resultado, também o absoluto é o resultado. Só que em Hegel o absoluto é um resultado positivo. Como assim resultado positivo? Absoluto é um termo latino que vai dar origem a termos como absolvição. Certo? Então, se nós pegarmos, por exemplo, e analisarmos a estrutura do processo jurídico, como começa o processo jurídico? E a crise também tem esse movimento um pouco semelhante a isso. No processo jurídico, inicialmente, o acusado, ele está no seu estado positivo, certo?
ele está no seu estado positivo. Existe uma relação de identidade dele com ele próprio. Mas o que acontece? Logo em seguida vem uma acusação contra o acusado. A acusação é sempre um predicado negativo, que tira o acusado daquela condição positiva, daquela posição fixa, estável, de unidade dele consigo próprio e dele com o restante da comunidade. Então, quando é lançado sobre o acusado uma acusação, a acusação é sempre um predicado, um atributo negativo. Por exemplo, quando alguém procura a justiça e acusa alguém de desonestidade. A desonestidade, a acusação de desonestidade tira o indivíduo da sua condição positiva de honestidade, certo? E obriga esse sujeito, então, a enfrentar o processo jurídico, o processo judiciário. Né? E ele passa, então, a defender-se das acusações. Bom, o processo, então, prossegue na esfera do direito, né? Uma acusação que é lançada sobre o indivíduo, retira o indivíduo do seu estado de quietude, de paralisia, né? De harmonia, do seu estado positivo, e lança o indivíduo num estado de inquietação, de turbulência, de agito. Por quê? Porque agora ele tem que provar que a acusação é falsa, que a acusação, que o atributo negativo lançado sobre ele não é verdadeiro, que o verdadeiro era o estado positivo inicial. Então, no direito, o direito sempre vai desembocar em dois resultados. Ou o resultado, ou a sentença do juiz é favorável ao acusado, e, portanto, o resultado do processo é positivo, e ele é absolvido. E quando o sujeito é absolvido, predomina, então, durante todo o processo, apesar da acusação, que é um elemento negativo, predomina sempre o elemento positivo. Por quê? Porque afirma aquilo que o sujeito era no começo, certo? Então, o termo absoluto, né, o princípio do absoluto, é o princípio que põe o termo positivo como sempre superior ao negativo. Por quê? Porque no final do processo, o termo que se comprova como verdadeiro é o termo positivo inicial do processo. E, portanto, o resultado é o do absoluto, da absolvição, né? Da solvição, da solvência do indivíduo com o pecado, o crime do qual ele era acusado. Mas, nos tribunais também, o tribunal também pode dar uma sentença desfavorável ao acusado e favorável à acusação, que é a sentença da condenação. Então, a condenação é uma sentença favorável à acusação e a absolvição é uma sentença favorável ao acusado. Então, em Hegel, resumindo assim toda a filosofia, todo o problema do Hegel, é exatamente isso. O resultado final do processo é a confirmação de que o acusado era inocente, de que a história humana é inocente, de que todas as contradições lançadas sobre, todas as negações lançadas sobre o indivíduo se mostraram falsas, porque foram negadas pelo termo positivo final, pela sentença final que é positiva. Quando a sentença é negativa, o resultado é o da crise. A crise, então, é um termo que os tribunais gregos antigos usavam para dizer, para confirmar o valor da acusação, desse predicado, desse atributo negativo do sujeito. E, portanto, a sentença é condenatória. A sentença condena o acusado, dá a vitória à acusação, e ao dar a vitória à acusação, dá a vitória ao termo negativo. Dá a vitória, afirma como verdade o termo negativo. Então, nesse combate, quando o sujeito é absolvido, o termo vitorioso é o do positivo. E quando o termo vitorioso é o negativo, o resultado é a crise. Então é um pouco nesse sentido que nessa perspectiva que nós tentamos pensar o termo crise, então, como resultado negativo de um processo. E é isso exatamente que significa o conceito de crise.
é o resultado negativo de um processo. O que é o resultado negativo do processo? É aquilo que Marx vai chamar, que o Hector vai chamar, que nós vamos chamar de negação da negação. É a aniquilação, a negação total e absoluta do elemento que sofre a acusação. E, portanto, o resultado final, enquanto crise, é a extinção do processo. O processo é extinto, o processo é aniquilado, só que ao contrário da vitória do positivo, que também aniquila e extingue o processo, mas aniquila e extingue e restitui a situação inicial que é favorável ao acusado, o termo crise também liquida, abola e elimina o processo. Mas agora ele abola e liquida de fato, o processo de fato, realmente, efetivamente, porque a vitória é dada ao termo que operou sempre no domínio do negativo, no domínio da negação. Porque aqui, transpondo para a nossa problemática, né, o resultado, a crise como resultado negativo, resultado final negativo de um processo, é a própria negação da negação, é a própria tomada do poder pelo movimento proletário, que é vitorioso, porque as acusações, as negações, os movimentos feitos pelo proletariado durante o ciclo, o movimento do capital, né, sai vitorioso e, portanto, abole totalmente a realidade capitalista na medida em que toma o poder e inicia, então, o processo de expropriação do capital e de aniquilação do acusado, de aniquilação e eliminação do acusado da realidade. Então, um pouco nessa perspectiva que nós tentamos mostrar como o conjunto dos 3 livros do Capital, tomo 1, 2 e 3, o conjunto também das seções dos capítulos estão organizados. Então, nessa perspectiva, nós procuramos melhorar um pouco mais a parte introdutória, nos discute as questões de método, né? Ainda que isso que eu estou dizendo para vocês não apareça porque nós teríamos que o livro, o problema é que se a gente começa a escrever tudo o que a gente quer escrever, o livro não tem fim, né? Porque as questões que vão surgindo são infinitas. Então tem um adicional tentando esclarecer melhor, né, as diferentes divisões internas do capital, os diferentes momentos dialéticos desse processo negativo, e tem também uma melhoria na conclusão, onde a gente aprimora melhor a conclusão, que na primeira edição estava mais precária, né? Já na conclusão a gente afirma um pouco mais esse caráter aniquilador, né, e liquidacionista da crise e do movimento operário, da vitória do movimento operário sobre as forças positivas, porque as forças positivas são sempre forças conservadoras. Nós não somos uma força conservadora, né? Nós, eu digo, nós marxistas, militantes da NN, nós operários proletários, a nossa atividade só pode se encerrar com a crise, mas não a crise cíclica. Não há nenhuma relação com o termo, com a concepção de crise cíclica, porque na crise cíclica a crise é o termo final de um ciclo, porque depois o ciclo recomeça tudo novamente. E isso esse tipo de compreensão não nos interessa do ponto de vista político, filosófico e partidário, né? Então eu passo a palavra para o Fernando, que vai desenvolver então aí melhor, né, os temas, os elementos internos do nosso trabalho.